Olá, bem-vindo ao Giro Cultural. Hoje nós estamos visitando a antiga fábrica de extintores aqui em Ribeirão Preto para mostrar a Feira do Vinil. Tem também o lançamento do livro do escritor Délcio Marques. O programa tá super legal, me acompanhe. O Espaço Cultural A Fábrica de Extintores, no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, recebeu no sábado 15 de julho mais uma edição da Feira do Vinil, evento que reúne centenas de aficionados por discos. Os primeiros discos em vinil surgiram em 1948. Eles eram feitos de goma laca, bastante rijos e rodavam em 78 rotações por minuto. Com o avanço das tecnologias, surgiram outras mídias, até chegarmos aos streamings, mas o vinil está voltando com tudo. Durante a feira, uma das atrações foi o lançamento do livro Entre Traços e Cores, do autor Délcio Marques. A obra aborda as capas de disco da Tropicália, um dos mais belos capítulos da história da música brasileira. O Giro Cultural Poetizando falou com Fred Batista, idealizador da Feira do Vinil, e também com o autor Délcio Marques. Fred, como que nasceu esse encontro, essa Feira do Vinil? A feira nasceu pela uma necessidade da gente se encontrar, os colecionadores, os compradores de disco de vinil, né? Então, em 2015 foi a primeira feira, então eu sempre fui colecionador e eu queria encontrar essa galera. Com aquela necessidade da gente encontrar os amigos e tal, criamos a primeira feira de vinil. A feira foi no Cine do Clube Cauim na época, cinema no centro da cidade. Aí a gente encontrou essa galera, esses colecionadores, então tem gente de todo o estado aqui, já teve gente de outros estados também, inclusive outros países expondo aqui na nossa feira. E já fazem 8 anos, nós estamos passando a 31ª feira de vinil aqui na fábrica, um espaço muito legal. Essa é a 4ª feira que acontece aqui na fábrica de extintores. E é isso, é um dia de amizades, cultura, garimpo, todo mundo sai com o seu disquinho debaixo do braço, vitrolas. Hoje nós estamos lançando um livro aqui, então é um choque cultural. Vinil agonizou, mas não morreu, as indústrias voltaram a produzir, mas principalmente os tocadores, né? As vitrolas, sim, possibilitando que o fã tenha mais esse contato. Como é para você viver esse universo? O vinil nos anos 90, ele sobreviveu junto aos colecionadores. Então ele praticamente sumiu do mercado. A última fábrica que teve no Brasil foi em 97, depois ela parou de fabricar. E ele ficou nos sebos, nesse submundo ali dos amigos, dos colecionadores. E a partir de 2002, 2003, ele começou a voltar meio tímido e tal. Hoje ele superou, inclusive, as mídias digitais, inclusive, em vendas durante o mundo todo. Nós estamos com 3 fábricas no Brasil hoje, né? E é um mundo sem volta. Os aparelhos de som não voltaram com a mesma intensidade dos discos. Então o pessoal está procurando os vintage ainda, que é ainda melhor no mercado. Mas o vinil veio para ficar e não tem mais volta agora. Para algumas pessoas o encanto do vinil era o toque da agulha no disco, para outros era a capa. Para você, o que remete esse universo? Quais as lembranças, as referências que você tem do vinil? O vinil é toda uma experiência, né? Eu falo que o vinil, ele tem todos os tatos, todos os sentidos, desde pegar, desde cheirar, desde ouvir, né? Então tem toda uma experiência de você ver a capa, como foi planejada aquela capa, as músicas, as bandas organizaram as músicas a tocarem naquela sequência, lá do A, lá do B. Então realmente, para você ouvir um vinil, tem toda uma experiência sonora, tem toda uma experiência de que o artista trouxe para a gente poder ouvir. Então é isso aí, a energia mesmo e viver essa experiência do vinil. A feira traz vinil, agora está trazendo um livro que fala justamente sobre capas. Que integrações mais tem nesse universo da Feira do Vinil? Hoje aqui a gente está com um artesanato ali, são luminárias, né? Temos o pessoal fazendo aparelhos de som valvulado também, com uma certa pegada vintage ali. E basicamente é isso, tem CD, tem fitas cassetes, garimpo para todos os gostos, todos os estilos, promoções e tal. Então é um universo cultural completo. Uma verdadeira viagem no tempo.
verdadeira viagem no tempo. Parabéns, Fred. Obrigado, seja bem-vindo. Délcio, além da música, do vestimento, também no visual dos discos, a Tropicália marcou de um modo diferenciado. Tem a dúvida, André? Capas de LPs, né? Elas são fundamentais para transmitir a mensagem do disco junto com as músicas propriamente ditas, né? Num processo de simbiose, letras, músicas e a parte visual, a parte gráfica. E os discos da Tropicália, que eu elegi para minha pesquisa de mestrado, né? Resultando agora nesse livro que eu estou publicando, elas são muito significativas, porque o que eu, né, estudei e descobri é que essas capas também venderam o movimento Tropicália pela visualidade. O movimento da Tropicália abordou questões estéticas importantes na cultura brasileira e a música, né, fala por si só. Mas as capas, a visualidade, os designers que trabalharam com essas capas também transmitiram mensagens, que isso cria um todo simbólico e representativo da Tropicália. Esse foi o meu estudo com esse trabalho, André. Na linha de mensagens, algumas músicas foram censuradas. Capa, você tem algum relato? O seu trabalho apresenta alguma capa que por algum motivo não saiu como anteriormente pretendido? Não, as 7 capas que eu analiso, elas não têm vamos dizer, uma pegada que levasse a questões de censura na época, até porque, né, isso foi em 1968, então foi antes do AI-5, que foi um período mais dramático e que a censura atuou de forma mais intensa. Mas tem uma história, né, muito bacana, que é uma história envolvendo a capa do LP Índia, da Gal Costa, que também é uma tropicalista, né? Esse LP, a capa dele mostra as partes baixas, vamos dizer assim, da Gal Costa, né, vestindo apenas uma tanga, porque ali a intenção era mostrar uma Índia, mas uma Índia, né, de uma maneira crítica, né, e, claro, mostrar as partes baixas, né, numa capa de disco em 1973, 75, isso era uma cinta, uma afronta. Então essa capa, ela, para poder ser liberada, ela foi envolta no envelope azul. Então as pessoas, e de certa forma isso até potencializou mais o marketing em torno da obra, porque as pessoas queriam comprar o disco para ver a capa, que foi proibida, né? Então a capa vem dentro de um envelope azul, e aí a pessoa abria e tinha lá aquela clássica capa do LP Índia da Gal Costa, né, que mostra ela de uma sunga, né, uma tanguinha ali, linda, né, maravilhosa, o corpo da Gal naquela época. Essa é uma das histórias que a gente tem na música brasileira de capas que foram censuradas e que são muito representativas da história das capas de LPs no Brasil, que é o meu objeto de análise nesse livro. Nós estamos aqui no encontro de admiradores do vinil e existia todo um ritual. Você comprava, depois você tirava da primeira embalagem, tirando o disco do encarte, lendo as letras. Tinha todo um romantismo, uma nostalgia, era uma coisa encantadora. Você efetivamente vivenciou isso também? Sim, eu comecei a comprar os meus primeiros LPs, André, em 1987, né? E pouco tempo depois veio o CD, mas eu nunca deixei de comprar os LPs e os vinis, né, o disco em vinil. E hoje, né, há uma retomada da indústria em torno da mídia física, né, que é a música materializada no disco de vinil. E, claro, isso que você disse, né, há todo um ritual, né, a ouvir a música materializada num disco de vinil, ou até mesmo no CD, tem todo um ritual, que é aquela coisa de você sentir o cheiro do vinil, você pegar o álbum na mão, ver o encarte, acompanhar as letras, pegar o disco, né, colocar lá no toca-disco, vir com a agulha, posicionar naquele ponto e depois você escutar aquilo lendo o encarte, vendo as fotografias. É toda uma experiência, né? Não é mais só uma questão de escutar música, de ouvir música, mas é uma experiência mais ampla, em que você mexe com todos os seus sentidos.
O leitor que adquirir o seu livro, o que ele vai encontrar? Dá algumas dicas aí pra gente. Opa, isso é muito importante. O meu livro ele é resultado do meu mestrado na área de linguística, em que eu fiz um estudo para entender o que havia de retórico, o que havia de argumentação nas capas dos LPs. Então, o meu mestrado foi na área de retórica. E o que é a retórica? A retórica é a persuasão, é o convencimento. O que havia de elementos naquelas capas que convenciam os espectadores, né, a ver aquelas capas nas vitrines e adquirir o disco. E se aqueles elementos que persuadiram, que convenceram as pessoas a comprar o disco, também vendiam o movimento Tropicália. Havia uma relação, né, da visualidade nas capas, com a postura, com a proposta do movimento tropicalista, com a estética tropicalista. Então, é isso que eles vão encontrar no meu livro. Uma análise retórica dessas capas, entendidos como um discurso. Uma capa é como um cartaz publicitário, né? E ela é um discurso verbo-visual, que tende a convencer as pessoas. E claro, a capa, né, nesse processo de persuasão, de criação, é um produto de design gráfico. Então quem comprar o meu livro também vai entender como é que é o processo da linguagem visual e a criação de uma capa, né? Para entender a capa eu desconstruo ela, pensando como que o designer criaria ela. Então essa é a proposta do meu livro. Então ficam todos convidados a fazer a viagem nesse mundo tão bonito do designer nas capas de vinil. Mais alguma coisa, Delzio? Sim, e eu digo o seguinte, o meu livro ele é bastante amplo naquilo que se propõe, né? Então, quem quiser entender um pouquinho do que é retórica, a arte do discurso, vai encontrar ali uma boa introdução. Quem quiser entender um pouco mais da linguagem visual e com isso poder olhar para uma pintura, olhar para uma fotografia, olhar para um cartaz e entendê-lo de uma maneira mais intensa, mais ampla, também vai encontrar ali uma introdução a essa linguagem visual, como a gente fala. E, né, para os interesses dos estudos culturais. A pessoa que quiser entender como é que se deu o movimento da Tropicália e como que isso foi representado visualmente, graficamente nas capas, vai também ficar bastante feliz com isso. E eu trago, né, a contextualização histórica e os elementos da cultura naquele momento, tão importante para a cultura brasileira. Parabéns pela pesquisa, pelo mestrado e também parabéns por transformar isso num livro, possibilitando acesso a tanta gente. Muito obrigado, André. Bem, agradecendo o carinho da sua audiência e fazendo aquele pedido. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar tudo o que acontece no mundo cultural de Ribeirão Preto e região. Um grande abraço e até o nosso próximo Giro Cultural.